irmãos, com alegria e gratidão a Deus que estamos aqui nessa noite. Gostaria de saber quantos vieram aqui para adorar o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de número 50. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Me sinto alegre, feliz de estar aqui com os irmãos. Agradecer a pessoa do pastor irmão Lucas, que tem nos abrido as portas. A pessoa do pastor, nosso pastor presidente, pastor Hebron. Muito obrigado pela oportunidade. Aos demais obreiros, irmão Marcos, irmão Júlio, irmão Rudinei. Trabalhamos muito tempo junto ali no Jaqueline. Jesus tem sido glorificado. Deus abençoe. Toda a igreja em geral. Mateus, capítulo de número 27 e versículo de número 50. Os que acharam, digam amém. A Bíblia nos diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes. De alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Feche os teus olhos, uma vez mais nós vamos orar. Pai, como de costume eu faço essa oração, Senhor. E eu clamo ao Teu Espírito Santo, que venha preparar os nossos corações, como está escrito em Isaías, no capítulo de número 55. Que eles venham estar como uma terra seca, ó Pai, e árida, sedentos por chuva nessa noite. Que, ó Deus, a Tua palavra venha descer como a chuva e como orvalho, e venha preencher os nossos corações. Espírito Santo, prepara os nossos ouvidos. Espírito Santo, prepara os nossos corações, que nós venhamos entender o que o Senhor tem para nós essa noite, e venhamos sair daqui renovados pela Tua presença. Fala conosco essa noite, Pai. Uma vez mais nós te pedimos e te agradecemos. Tome teu assento, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Visto que hoje é culto de vitória, o Espírito Santo de Deus me induziu a uma mensagem que quer nos fazer entender o porquê de nós pelejarmos, o porquê das nossas arguras nessa terra, o porquê de nós enfrentarmos muitas vezes batalhas que nós achamos não ganhar. E pela graça de Deus e o mover do Espírito Santo, Jesus quer nos ensinar essa noite que, apesar de nós passarmos tudo o que passamos aqui nessa terra, com Ele nós somos mais que vencedores. Nada melhor para falar de vitória do que aprender com um vencedor. E ele é vencedor por 3 vezes. Porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu o inferno. O nome dele é Jesus, e ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus me levou a aprender com Jesus nos seus últimos instantes de vida. É com ele que nós vamos aprender essa noite. A tarde, ela é linda. Jesus está com os seus discípulos, e dessa vez ele convida alguns dos seus discípulos a comparecerem a um cenáculo e prepararem esse cenáculo, porque naquela noite haveria de ter uma ceia, uma reunião que uma vez mais Jesus iria participar junto com os seus discípulos. A Bíblia diz que o cenáculo era grande e também ela era mobiliado. Os discípulos esperavam naquela noite que aquela ceia seria diferente, pois o lugar era diferente, pois o momento era propício para um dia de alegria, pois o momento era propício para um dia de festa. E assim foi. A noite veio e Jesus se reúne com aqueles seus discípulos. O clima é de alegria. Todos estão festejando juntamente com o Mestre. Todos estão alegres, regozijando do pão e do sangue. Quando de repente, num momento, Jesus pega o pão, coloca no copo e diz: a quem eu dar esse pão molhado, esse será o que há de me trair e que há de me entregar nas mãos dos homens para ser crucificado. Até aquele momento, aqueles que estavam alegres, aqueles que estavam com o coração cheio de euforia, cheio de alegria por estarem na presença do Mestre, agora ficam perplexos, agora ficam atônitos, porque a notícia que Jesus acabou de dar, eles não estavam esperando.
Agora Jesus toma o pão, entrega a Judas e Judas sai daquele local. Só que agora aquele local não é mais um ambiente de festa, nem de alegria. Um turbilhão de sentimentos começa a invadir o coração dos discípulos. Alguns começam a ficar com medo, atemorizados, porque Jesus disse que ele seria entregue na mão dos pecadores para ser crucificado. Outros começam a ficar com raiva, porque como poderia aquele que andou com Jesus, aquele que esteve entre nós, trair ao mestre? Alguns estão cheios de medo, outros estão cheios de raiva. Jesus agora, conhecendo o coração e a mente de cada um dos seus discípulos que estavam ali, ele olha e cita o que João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Jesus, olhando o coração e o sentimento daqueles homens, ele enxergando tudo aquilo que eles estavam passando, Jesus, com uma palavra de amor, uma palavra de esperança, ele olha para aqueles discípulos e diz: ei, não se turbe o vosso coração. Só que agora ele começa a falar de algo que não é dessa terra, que não é terreno. Ele começa a falar de coisas celestiais. Ele diz: não turbe o vosso coração, antes credes em Deus e credes também em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou, mas eu vou preparar lugar. Por quê? Para onde estejais eu, também estejais vós também comigo. Aquela palavra conforta o coração dos discípulos e agora aquilo ameniza o sentimento que eles estavam sentindo. Só que ao decorrer da noite, as horas se vão e a Bíblia diz que Jesus convida 3 dos seus amigos para orar junto com ele. Jesus convida os mais íntimos, aquele que ele era mais chegado. Ele convida para orar e para subir um monte e diz: por favor, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sente que o momento é de dor, porque a Bíblia diz em Isaías 53 que todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquele momento ele se retira a um jardim chamado Getsêmani. E nada melhor que o nome Getsêmani, nada mais propício que a prensa de oliveira ou a prensa de oliva para aquele que é a oliveira verdadeira estar ali. Naquele momento, quando Jesus está suando gotas de sangue, a oliveira verdadeira está sendo prensada. Naquele momento, quando Jesus está orando ao Pai, com intimidade a Deus, sentindo toda a dor, sentindo todo o peso dos nossos pecados que estava sobre Ele, Ele nos ensina a primeira coisa que nós devemos aprender com um vencedor. Jesus ora ao Pai, dizendo: Pai, primeiro, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A oração que Jesus faz aproxima ele de Deus. Por quê? Porque os judeus naquela época se dirigiam a Deus como Elohim, El Shaddai, o poderoso Deus dos exércitos. Mas quando Jesus vai orar ao Deus que os judeus oram, ele chama Pai. Ele se aproxima de Deus e mostra uma comunhão que os homens que estavam ao seu redor, que os homens que andavam com ele não conheciam. Tanto é que os discípulos no caminho de Emaús conversavam com Jesus e só foram reconhecer ele no partir do pão. Por quê? Porque o judeu, quando partia o pão, ele pegava o pão, levantava os céus e dizia: Elohim, nós te damos graças. E quando Jesus está com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles o convidam para entrar e cear com ele, o visitante, que é Jesus, mas eles não conhecem, pega o pão. E quando ele pega o pão, ele ergue aos céus. Quando ele ergue aos céus, todos que estão na mesa fechem os olhos. Quando Jesus ergue o pão aos céus, ele não diz Elohim, ele diz Abba, ele diz Pai. Eu te agradeço por esse pão. Aqueles homens que escutam Jesus dizer isso, de repente abrem os olhos, porque isso é uma blasfêmia para os judeus. E quando eles abrem os olhos, está na mesa apenas o pão. E quando eles veem que está apenas o pão, eles olham um para os outros e dizem: será que não ardia em nosso coração quando ele falava conosco? Jesus se refere a Deus agora chamando ele de Pai, trazendo uma intimidade com Deus.
E a questão é que Jesus, sendo homem, mas também sendo Deus, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus expressa a mais singela sinceridade na sua oração. Muitas vezes o que nós não entendemos é que em meio às arguras e provações que nós passamos, o Espírito Santo de Deus fala em sua palavra que nós não sabemos orar como convém. Sim, Ele está entre nós nesse culto. Sim, Ele ouve a tua oração. Sim, Ele atende o teu clamor. Porém, a pergunta que não deixa calar é como nós oramos. Jesus, nesse texto, está nos ensinando que a nossa oração não deve ser como a de um fariseu, voltada a Deus como se ele fosse alguém que fosse merecedor da nossa presença. O fariseu orava a Deus dizendo: ó Deus, eu te agradeço por não ser como esse publicano que está aqui orando. Te agradeço por eu ser um homem fiel, que dizimo, por ser um homem digno de estar aqui orando a Ti, e não como esse publicano. Mas agora, quando Jesus se refere ao publicano orando, Ele se refere a uma oração sincera, dizendo: Pai, eu sei que eu necessito da Tua presença. O Espírito Santo de Deus clama à igreja sede da igreja de Sara: eu quero ouvir a sinceridade em suas orações. Eu quero de novo ouvir o borbulhar das lágrimas, misturado com as línguas estranhas, quando você orava na minha presença. O Espírito Santo de Deus diz: volte ao primeiro amor, ore com sinceridade a mim, e eu abrirei as janelas do céu e atenderei a sua oração. Deus olha dos céus para a terra e procura a sinceridade em nossas orações. Ele procura a verdadeira entrega. O Espírito Santo de Deus clama: ó igreja sede, vocês não precisam rasgar as suas vestes, mas eu quero que vocês rasguem os seus corações na minha presença. Quantos querem rasgar os corações na presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Jesus rasga o seu coração na presença do Pai, e agora Ele ora com sinceridade, dizendo: Pai, eu entendo todo o sofrimento que eu vou passar, então, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a Tua vontade. Quando ele termina de fazer a oração, que ele desce do monte, o que está esperando Jesus é uma guarda armada de homens preparados para prendê-lo. E nesse momento, entra em ação um discípulo chamado Pedro. E quando ele desembainha a espada e parte para cima do soldado, Malco corta a sua orelha, Jesus manda de novo: Pedro, pare. Pedro, guarde a sua espada. Porque Jesus entendia que nenhuma intervenção humana pode substituir os planos de Deus. Jesus entendia que aquela era a vontade do Pai para ele. Jesus entendia que aquela era a vontade de Deus. Quando Jesus manda que Pedro embainhe a sua espada novamente e pega a orelha do soldado Malco e coloca de novo no lugar e cura ele, Jesus estava nos ensinando que é necessário nós entendermos a vontade de Deus para nossas vidas. Sim, é preciso sinceridade nas nossas orações. Sim, é preciso entrega. Mas também é preciso nós entendermos a vontade de Deus para nossas vidas. Em momento nenhum, irmão, você pense que a intervenção humana, que você ou qualquer um possa intervir, pode ser maior que a intervenção de Deus. Porque Isaías diz que os caminhos dele são muito melhores que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. É por isso que o salmista no capítulo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Espírito Santo clama: sim, você quer vitória? Entenda o meu trabalhar na tua vida. Muitas vezes é difícil de compreender, mas pelo menos aceite, porque eu ainda estou no controle. Capítulo 8 de Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Cristo Jesus, daqueles que nele esperam. Deus diz: acalma o teu coração. Deus diz: aquieta a tua alma, porque ainda o louvarás, ainda o louvarei, o Deus meu, o Deus da minha salvação.
Eu sinto uma unção do Espírito Santo aqui. Oh, o Espírito Santo quer fazer vidas aqui nessa noite entenderem a sua vontade. Oh, aleluia. Agora Jesus permite ser preso. Naquele momento ele é levado a um sinédrio, ao qual ele é cercado por vários homens que começam a acusá-lo. Quando aqueles homens estão acusando Jesus, inicia ali uma batalha espiritual. Porque Jesus fica em silêncio. Aqueles homens esbofeteiam a Cristo. Eles gospem no rosto do meu mestre. Eles batem nele sem dó. E Cristo continua calado. Nessa noite Jesus nos ensina mais uma coisa. Nada melhor do que aprender com o vencedor dos vencedores. As batalhas espirituais que nós enfrentamos nas nossas vidas jamais poderão ser vencidas com as nossas forças. É por isso que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Naquele momento que Jesus está sendo acusado, ele permanece em silêncio, porque aqueles homens que estão o acusando estão sendo influenciados para que Jesus saia do propósito de Deus. Eles estão fazendo de tudo para maltratar o mestre, para que ele desista daquilo que estão esperando, que é a cruz. Mas Jesus entende que aquela batalha precisa ser vencida para que o propósito de Deus possa ser cumprido. Deus está dizendo para nós essa noite: as batalhas espirituais que estamos enfrentando, nós precisamos vencê-las, nós precisamos continuar, por mais que as arguras sejam difíceis, por mais que muitas vezes as muralhas sejam grandes demais, mas o propósito de Deus está no meio de tudo isso. O propósito de Deus precisa ser cumprido. O propósito de Deus precisa ser manifesto em nossas vidas. É muito difícil nós obtermos vitória quando nós não cumprimos Hebreus 12. Ou quando nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo a Ele, oferecendo o nosso culto racional e entendendo que as batalhas espirituais que nós enfrentamos não tem como objetivo a nossa força, mas sim entregar nas mãos do Senhor. Aí sim, quem peleja por nós é o Senhor dos exércitos. Jesus agora entende que tudo aquilo que ele está passando, todos os seus acusadores que estão acusando, estão ali para fazê-lo desistir do propósito de Deus. Porém agora, ele passa por aquele julgamento, ele enfrenta tudo isso, ele está perante alguns daqueles que vão o machucar. Aqueles homens agora açoitam Jesus, aqueles homens agora escarnecem ele, colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça, batendo em sua fronte, dizendo: não és tu o rei dos judeus? Está aí o teu cedro e a tua coroa. Só que agora colocam no ombro dele uma cruz. E quando colocam no ombro dele uma cruz, naquele momento estão colocando a salvação das nossas almas. Colocam no ombro dele uma cruz e colocam ele para percorrer o caminho do Calvário, que seria até o Gólgota. Quando colocam a cruz, Jesus abraça ela, entendendo que todos os nossos pecados estavam nela. Todas as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas porfias, todas as nossas enfermidades estavam sobre ela, estavam sobre ele. Jesus abraça aquela cruz e começa a sua caminhada. E daí ele faz-me entender, através do seu Espírito Santo, que nós também, como ele falou, devemos tomar as nossas cruzes. Porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, 3 coisas: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Espírito Santo de Deus nos leva a entender que todos nós, para seguirmos a Jesus, para sermos vitoriosos, precisamos negar a nós mesmos, aos nossos erros, aos nossos interesses, abraçar a cruz de Cristo e permanecer seguindo Ele. Por quê? Porque a cruz nada mais é que a chave de entrada do céu. A cruz é aquilo que Apocalipse fala, que será a troca, a transformação em coroa de vitória.
A cruz é a chave da porta, porque pelo céu ninguém entra pela janela, todos entrarão pelas portas, e só entrarão pelas portas aqueles que estiverem abraçados com a cruz. Olá, manda suribicaia. Jesus abraça a cruz agora e permanece no caminho. Porém agora chega um momento que ele para. Jesus não sai do caminho, ele para. Os romanos veem que ele não tem forças para continuar e chamam alguém para ajudá-lo. E esse alguém é um estrangeiro, é Simeão. Alguém estrangeiro, alguém que não era dali, alguém que não fazia parte da cultura. O interessante é que mesmo no caminho do Calvário, Jesus insiste em nos dizer: eu sei que no caminho a cruz é pesada, eu sei que no caminho há arguras, há provas, há lutas, há dias maus. Eu sei que existem momentos em que você vai parar. Sim, você vai parar. Ele parou. Existem momentos que você vai parar, mas também isso não é motivo para você sair do caminho. Permaneça no caminho. Ele não saiu do caminho, ele apenas parou. Quantos de nós abraçamos as nossas cruzes? Estamos nesse culto essa noite, estamos com as nossas cruzes paradas, porque recebemos uma afronta de alguém, porque recebemos uma palavra negativa de alguém, porque a prova que nós estamos enfrentando, nós não temos forças para carregar. E é nessa noite que ele manda o estrangeiro, aquele que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. É nessa noite que ele manda o ajudador, o Espírito Santo. E pela fé eu vejo que ele está abraçando algumas vidas aqui nessa noite, dizendo: eu vou te ajudar a levar a sua cruz. O tempo de parar acabou. Continua o caminho, continua a peleja, porque eu vou te ajudar a carregar a sua cruz. Eu vou te ajudar, porque sem ele nós não conseguiríamos. Romanos diz que nós não sabemos orar como convém. E por isso que quando nós dobramos o nosso joelho com sinceridade, entendendo a vontade de Deus, a Bíblia diz que agora o Espírito Santo, o ajudador, intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. É Deus dizendo: eu entendo a tua oração, eu compreendo o teu coração, eu sondo ele. É nessa noite que eu envio o meu Espírito Santo, o ajudador, para te ajudar nessa noite. Não é momento de parar, o tempo de estacionar acabou. É nessa noite que ele diz: eu permaneço contigo no caminho. Continua, porque a vitória ainda é nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele permanece. Já vou encerrar em nome de Jesus. Ele chega ao Calvário e naquele momento eles entregam o meu mestre para ser crucificado. E esse é o versículo que nós acabamos de ler. Jesus está pendurado na cruz do Calvário agora, de braços abertos, no meio de dois ladrões, considerado maldito entre os homens, é o que diz Isaías. Naquele momento, quando ele diz as suas últimas palavras, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O detalhe é que quando ele diz isso e expira, o véu do templo, ele se rasga do alto a baixo. O interessante é que o véu do templo servia justamente para separar o homem da presença de Deus. Quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu ele se rasga do alto a baixo. Deus abre uma fenda para que o homem possa se achegar a Ele. Jesus está convidando nós essa noite a entregarmos o nosso Espírito a Ele, mas não de qualquer maneira, com sinceridade. Feche os teus olhos por um momento, em nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus nessa noite nos fazendo um convite. É momento de se entregar. Sim, eu entendo que o momento é difícil, que a situação é adversa, mas nessa noite Ele te convida, é momento de se entregar. Porque quando você se entregar, o véu que está te impedindo de se aproximar da presença de Deus, de criar intimidade com Ele, está se rasgando nessa noite.
Todo o véu que separava você da presença de Deus está caindo por terra nessa noite. É momento de se entregar a Ele. É momento de sinceridade com o Espírito Santo. É momento de dizer: Deus, eu reconheço que eu preciso de Ti e eu quero mais da Tua presença. Oh Espírito Santo, nós queremos nos entregar a Ti nessa noite. Nós queremos reconhecer que nós não somos nada sem Ti. Nós queremos ter intimidade contigo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. O mestre se entrega naquele dia. Coloca o meu mestre num sepulcro. Esperam 3 dias. Olha lá, e manda suribicaia. Aí vem o motivo do crente não desistir. Aí vem o motivo das nossas almas permanecerem alegres nos dias de tribulação. Porque quando Maria chega no sepulcro, ela vê que o lenço que envolvia o mestre está enrolado num lugar à parte. Quando um judeu fazia sua refeição e dobrava o lenço e deixava junto ao prato, isso simbolizava o seu servo, que ele havia terminado a refeição, que ele poderia recolher a mesa, que nada mais havia de ser feito. Agora vem um mistério. Quando o judeu enrolava o lenço e colocava à parte, ele estava dizendo para o seu servo: eu vou sair, mas eu já volto. Não, acho que você não entendeu. Jesus deixou o lençol enrolado à parte. Ele está dizendo: estou indo, mas eu volto. Alai, manda, rabassuri, canda, gadasai. Ele está dizendo: eu dou esperança para a minha igreja, porque eu estou indo, mas logo logo eu estou voltando para buscar aqueles que não largaram as suas cruzes no meio do caminho, para aqueles que não desistiram, para aqueles que porfiaram, para aqueles que foram sinceros. Eu estou voltando. Se coloque de pé no nome de Jesus. Lai, manda suribicaia. Irmão Marcos e Júlio, prepara o hino no nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a vir aqui na frente. Por que, irmão Gustavo? Para se entregar a Ele. Eu preciso ter uma oração mais sincera. O Espírito Santo de Deus falou comigo: vem aqui na frente que eu quero estar orando por você. Eu preciso entender a vontade do Pai na minha vida. Vem aqui na frente, eu quero estar orando por você. CD número 9. Oh, aleluia. Mas vem correndo, que eles já vão louvar em nome de Jesus. Eu preciso sentir a esperança da salvação na minha vida, que eu não sinto mais. Vem correndo aqui na frente, que eu quero estar orando por você. Oh, Espírito Santo, pode soltar em nome de Jesus. Enquanto isso, você pode vir, que o Espírito número Santo 12, está aqui nessa noite para consolar os nossos corações. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de graça. Aleluia. Aqueles que querem ouvir a voz de Deus, chega até a frente, que o Espírito Santo quer falar contigo. Oh, Pai. Senhor, quantas lutas eu ainda vou passar, meu Deus. A minha cruz eu não consigo mais levar. É Deus. Mas sei, Está difícil, mas Ele em conhece. breve essas lutas Ele vão conhece a cessar. sua dificuldade, Ele conhece as suas larguras. E então, por uma coroa lá Deus, no céu eu essa é a vou esperança. trocar. Senhor, quanta glória preparaste para mim, aleluia. lá no céu onde o amor não vai Entra ter no mistério fim. de Deus, entendemos. E para sempre com os anjos viverei.
Espírito Nada de Deus. disso eu mereço, meu Senhor, mas eu sei que foi somente por amor. Graças a Deus. Tu nos Graças deste, a Deus. ó meu Senhor. Oh, Uma Espírito gandorá, Santo. suramai, gandorama. Oh, Espírito de Deus, nós te agradecemos. Senhor, não importa Obrigado, o que Jesus, eu pelo venha teu a sacrifício na cruz do sofrer. Calvário. Jesus, Obrigado, meu Deus, pela vitória Tu maior bem sabes que tem nos que dado, para que é a ti vida quero eterna. viver. Mas Obrigado, sei, Espírito Santo. minha vida não pertence mais a mim. Graças a Ti, ó Pai. Jesus, Obrigado, Espírito Santo. o meu anelo é sempre estar perto de Ti. Oh, Senhor, obrigado, Espírito Santo. quanta glória preparastes para mim. Lá no céu, onde o amor É não vai isso ter que alimenta a minha fim. alma. E para sempre com os anjos viverei. Graças, ó Pai. Meu Deus, nada disso eu mereço, meu Senhor, mas eu sei que foi somente por amor. Esta glória Tu nos destes, ó meu Senhor. Obrigado. Senhor, quanta glória preparastes para mim. Lá no céu, onde o amor não vai ter fim. E para sempre com os anjos viverei. Meu Deus, nada disso eu mereço, meu Senhor, mas eu sei que foi somente por amor. Aleluia. Esta glória Tu nos destes, ó meu Senhor. Obrigado. Ó meu Senhor, esta glória Tu me deste, ó meu Senhor. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite, o que o Espírito Santo quer fazer nos entender, que por melhor que sejam as nossas vitórias aqui nessa terra, por maiores que elas sejam, elas são findáveis. O que Ele tem é uma vitória infinita, é uma vitória eterna. É o livro escrito no nome, é o seu nome escrito no livro da vida. Existem pessoas aqui que ainda não servem a Jesus. Eu te ofereço essa oportunidade de conseguir muito mais que aqui nessa terra. A oportunidade de conseguir uma herança onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. É uma herança que está preparada para aqueles que abraçaram a cruz de Cristo. Eu convido você nessa noite, que ainda não aceitou Jesus, a vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. E Cristo vai estar escrevendo o seu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Temos alguém para Jesus essa noite? Temos alguém? Em nome de Jesus? Não temos? Temos alguém? O Espírito Santo te chama essa noite. Ele te convida. Deixa eu entrar na tua casa, cear, fazer morada, que eu nunca mais vou sair. Não temos? Feche os teus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade de nos mostrar que através do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, nós somos muito mais do que vencedores pelo amor do Senhor. Obrigado, Jesus, pela vitória que o Senhor nos deu, de estar compartilhando contigo a vida eterna no céu. Pai, nos ajuda, Pai, a enfrentar as nossas batalhas espirituais. Senhor, nos ajuda a enfrentar, Senhor, as porfias que o inimigo peleja contra nós nessa terra. Pai, nos ajuda a permanecer firmes na Tua palavra. Nos ensina, Pai, a orar com sinceridade. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade. E mesmo que não entendemos, nós venhamos aceitar ela para a nossa vida. Pai, nos ensina, Senhor, o caminho da verdadeira adoração. E que outra hora, Senhor, oxalá se fosse hoje, nós venhamos, Pai,
Pai, nos encontrar contigo nos ares, para nunca mais ter que voltar para essa terra, para nunca mais, ó Deus, passar por o que estamos passando, mas sim cear contigo eternamente no céu e trocar essa cruz por uma coroa de glória. Pai, nós te damos graças por estar conosco na caminhada, em nome de Jesus Cristo, amém.